Então, vamos estabelecer aqui a diferença entre o técnico celular e o especialista em reparo de placas, né? O técnico celular é aquele técnico que troca componentes de encaixe, telas, baterias, componentes soldados, como conectores, microfones. Esse técnico, muitas das vezes, na base da insistência, consegue realizar um ou outro diagnóstico. E, às vezes, consegue aí até fazer um reparozinho avançado em placa. Mas não consegue sempre repetir esse processo. Por quê? Quando acerta, não sabe por que acertou. E quando erra, não sabe onde errou. Por isso, não faz do reparo de placas uma profissão lucrativa. Já o especialista em placas tem 3 habilidades distintas. Antes de eu falar essas 3 habilidades distintas para vocês, peço que vocês peguem a caneta, peguem aí um caderno rapidinho, um bloco de notas, e anotem essas 3 habilidades distintas que um técnico especialista em reparo de placas tem que ter, né? Boa noite, SOS Excel. Forte abraço para você. Então, já pegou aí papelzinho, uma caneta? Vamos para cima, minha galera. Vamos para cima aqui na noite de quarta-feira. Lembrando vocês que todas as nossas lives são todas as quartas e domingo, a partir das 18h30, no nosso canal aqui no YouTube. Então, fiquem atentos aí, sempre às quartas e domingo estaremos aqui, não é, no nosso canal no YouTube. Então, caneta e papel na mão, meu pequeno gafanhoto. 3 habilidades que o técnico especialista em placas tem que ter. Uma vez que vocês pegarem aí papel e caneta, vamos anotar, não é? Primeiro das habilidades, não é? Ele consegue diagnosticar o defeito na placa com segurança e precisão. É a primeira habilidade que o técnico especialista em reparo de placas tem que ter, tá? Segundo, ele consegue acertar 9 em cada 10 reparos. Lógico, né? Tem reparo que ele não vai conseguir fazer porque não depende dele. Depende do problema, né? Depende da não viabilidade, mas o importante é que ele vai conseguir diagnosticar. Cada 10 ele consegue fazer um bom diagnóstico e reparar 9 placas, tá? Essa é a segunda habilidade do técnico especialista em reparo de placas. E a terceira, né? Ele sabe como trabalhar a sua marca, atrair o cliente e fechar orçamentos lucrativos. Lembra-se lá dos pilares, né? Os 3 pilares: diagnosticar, reparar e o pilar da venda, né? O pilar aí do conhecimento do marketing voltado aí venda, que é o foco no cliente, né? E na maioria das vezes o técnico não entende essa diferença de patente, né? E fica em uma espécie de abismo entre a manutenção básica e a especialização no reparo de placas. Eu falei em um outro vídeo, acredito que esteja aqui já no YouTube, né, a maneira certa de se estudar o reparo de placas. Então, como eu falei para vocês aqui, esse vídeo está aí disponível no nosso canal do YouTube. Vale a pena, meu pequeno gafanhoto, você assistir. E quando o técnico está nesse vazio entre a manutenção básica e a especialização no reparo de placas, é que começam os problemas. Aí que começa o problema, aí começa o perigo. O cara fica um abismo entre reparo básico e a manutenção avançada. Reparo básico e a manutenção avançada. Por quê? O que vai acontecer com esse cara, né? Ele se sente frustrado porque não se dedica, não consegue entender como diagnosticar e perde dinheiro todos os dias com o reparo de placas, que ele sabe que poderia fazer e começa a ter aquela sensação de impotência. Por quê? Muitas das vezes compra treinamento e esses não dão o resultado que o técnico espera que esses treinamentos deem, né? Mas isso tem uma solução, meu pequeno gafanhoto. Isso tem uma solução para você lucrar com reparo de placas, né? Você precisa seguir os passos que eu vou te dar agora. Então, vou te dar aí alguns passos para que você consiga lucrar com reparo de placas. Espero que vocês estejam aí com caneta e papel novamente na sua mão para anotar, né, os passos que você tem que ter para lucrar com o reparo de placas, não ficar frustrado, igual o caso que eu contei tudo agora e acima. O cara compra treinamento, o cara, poxa, comprei, não é minha expectativa, não atingimos os objetivos, não é, tô mais perdido, tem muita receita de bolo, não é, muito, como é que eu falo ali, coxa de retalho, a síndrome da coxa de retalho, isso fica tudo muito na cabeça do técnico, nosso colega de profissão.
Tá? E eu vou passar aqui alguns passos para que você consiga aí fazer do reparo de placas uma maneira lucrativa aí de se ganhar dinheiro nesse segmento. Então fica aí comigo aí. Ó, a primeira coisa é estudar o certo. Aprender o reparo de placas é como voltar a estudar na escola, lá no início do jardim de infância. Por quê? Aqui você vai fazer o quê? Vai aprender uma linguagem totalmente nova, dialeto, tudo diferente, né? E porque você deve seguir o passo a passo como se estivesse no jardim de infância. Depois vem o quê? A alfabetização. Depois, assim por diante, você vai evoluindo, né? Caderno de caligrafia, e você vai melhorando as suas habilidades. Mas você tem que começar num reparo de placas como se fosse realmente lá no jardim de infância. Aprender dialeto diferente. Essa não é a vibe, você está aprendendo coisas totalmente diferentes. Mas tem que ser o quê? Um passo a passo. Não adianta você chegar lá no jardim de infância, nunca fiz reparo de placas, ou comecei agora no reparo de placas, ou chegar lá e jogar uma matéria da faculdade para aqueles meninos lá que não sabem, não entendem nada, vão ficar totalmente perdidos. Então, é importante seguir todos passo a passo que os professores, ou o tio Vinícius, né, fala lá para vocês. Tem que seguir, se pular passo, vai, já quero caderno de caligrafia, mas eu não sei escrever ainda, não sei nem as letras, né, não sei o alfabeto, não vai conseguir fazer isso, tá? Então, ó, passo a passo vai crescendo, né? Vai aprender os dialetos, depois vem a fase aí da alfabetização e, como eu falei para vocês, assim por diante a gente vai evoluindo, né? E você precisa se preocupar com a base. Sempre a base, meu pequeno gafanhoto. Sem a base, você não vai longe, você não vai a lugar nenhum. Conhecer os fundamentos eletrônicos de esquemas elétricos, diagramas e blocos e dominar as técnicas básicas de reparo é fundamental para que você se torne um especialista em reparo de placas, meu pequeno gafanhoto, tá? Então é importantíssimo, né? A segunda dica aí, né? A primeira foi essa, né? Você vai começar lá no jardim de infância. A segunda é que você forme muito bem a sua base no reparo de placas e tome cuidado com a obesidade intelectual, justamente de não estudar conteúdo. Está lá na faculdade, você ainda está no primeiro ano do ensino médio. Você não vai ver aquela matéria ainda. Espera, você tem um tempo de maturação para chegar até lá. Se seguir esses passos aí, acredito que a sua jornada vai ser bem interessante aí, você vai conseguir uma produtividade muito maior que os outros, tá? Então, ó, a terceira coisa é justamente você entender que dentro dessa jornada, depois de dominar a base, né, você não vai estudar aqui, sentar na sua bancada e já resolver os problemas de carga, de Wi-Fi, de imagem, de CPU, circuito de RF. Então, como você vai proceder? Você vai estudar, né? Não estudou, você já não vai sair reparando placa. Já vou estudar tudo aqui, já vou sair reparando tudo, tá? E aí? Thiago Botelho, forte abraço, meu irmão. Você precisa definir, mais uma vez, ó, os serviços que tem mais procura na sua região. É gastar chinelo, gastar sola de sapato. Procurar na sua região, né, quais serviços você pode atender e aprender primeiro esses serviços que você pode pegar, não é? E eu tenho uma certeza quase que absoluta aqui, né? Tenho uma certeza quase que absoluta e eu posso até arriscar qual seja esse problema que mais aparece aí na assistência técnica de vocês aí, né? E justamente é o problema no setor de carga. Aqui tem a maior, realmente, demanda, né? A maior procura. Então, primeiro você domina o reparo de placa de setores de carga, estuda ele, né? E depois vai evoluindo para os outros setores na placa. E quando for fazer um orçamento, meu pequeno gafanhoto, procure sempre levar em consideração o preço de custo do aparelho, a complexidade do serviço, o tempo gasto para fazer o reparo, né? E qual a chance desse reparo durar. Eu também falei, acredito que tenham 2 semanas aí, né, um vídeo sobre orçamento que está aqui disponível também no nosso canal no YouTube. Vale muito a pena você assistir. Pegar aparelhos com baixo custo para cobrar R$80 no reparo de placas, perder 2 horas, R$80. Você perder 2 horas reparando uma placa para ganhar R$80, perdendo 2 horas no aparelho, vale a pena? Acredito aí para você, não vale. Para mim não vale. Ficar 2 horas em cima de um aparelho para ganhar R$80. Assim como perder 4 horas fazendo diagnóstico num iPhone 14. Opa, pera lá, mas o iPhone 14 custa 7 mil, né? Tudo bem, custa aí 7 mil, custa 8 mil, custa 10 mil reais.
Agora, quando você precisa fazer o reparo, você tem a ferramenta adequada para fazer esse reparo? Você domina as técnicas corretas para fazer esse tipo de reparo? Precisa separar, por exemplo, a placa, né? Então você tem essa técnica para fazer? Tudo bem. Aí a lucratividade sua é muito maior se você tiver as ferramentas. Então, meu pequeno gafanhoto, é isso. Não pegar coisa que você não consegue reparar, porque você não tem ferramenta, não vai adiantar nada. Você vai perder tempo ali, vai te criar uma frustração muito maior. É muito melhor você pegar serviço que você tem condições de entregar. Que seja troca de tela, que seja troca de conector, que seja um rebalance, mas pegar aquilo que você possa entregar para o cliente.